Olá, hoje, 3 de janeiro de 2026, nosso terceiro dia do devocional Mulheres. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos dar início a um novo plano de leitura. Então, nós vamos fazer o devocional com a mensagem. Aí, nós vamos lá para o Novo Testamento, nós vamos ler um capítulo de Mateus ou dois e vamos ler também um capítulo de Provérbios para complementar o nosso devocional, a nossa leitura. Então vamos lá, hoje 3 de janeiro de 2026, de suas raízes dará frutos. Isaías capítulo 11, versículo 1. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. Após o exílio babilônico, não pareciam restar esperanças para o povo de Israel. No entanto, o profeta Isaías declarou que a linhagem de Davi ainda daria frutos. Cristo, o novo ramo, nasceu tempos mais tarde e junto a ele surgiu um recomeço para os judeus e gentios. O Messias, o Salvador esperado, veio à terra para fazer novas todas as coisas. Gosto de pensar que todo início de ciclo carrega consigo um renovo, e isso se aplica ao começo desse novo ano. A estação passada terminou para dar lugar à novidade de vida, e tenho convicção de que esse tempo trará uma mensagem fresca dos céus para você. Por isso, ainda nesta primeira semana de janeiro, aconselho você a buscar e se preparar para receber de Deus uma direção específica a respeito dessa temporada que se inicia. O Senhor deseja trabalhar em seu coração, em sua família, em seus projetos, sonhos e ministério, mas é preciso que seus ouvidos estejam atentos às diretrizes que o Espírito Santo está lhe indicando. Cristo tem o poder de renovar nossas raízes, a fim de que frutifiquemos abundantemente. Ele aperfeiçoa nosso íntimo e toca em lugares que, apesar de invisíveis aos olhos humanos, são estratégicos para o nosso crescimento saudável. Deus quer renovar não apenas o que é aparente, como o tronco de uma árvore, mas especialmente o seu interior. Oro para que nos próximos dias você experimente a restauração divina que ocorre de dentro para fora, que o renovo espiritual flua de suas raízes até seus galhos e gere frutos numerosos e saudáveis, um renovo que fluiu de dentro para fora. Nós vamos começar o nosso plano de leitura aqui em Mateus, capítulo 3, versículos de 1 ao 17. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, lhe disse: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam um fruto digno de arrependimento e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga.
Por esse tempo, Jesus foi a Galiléia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Aleluia! Agora nós vamos lá para Provérbios, capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Talvez eles digam: venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo. Vamos engoli-los vivos como o mundo dos mortos, e inteiros como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos a nossa casa de despojos. Junte-se a nós, teremos todos uma só bolsa. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe de suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois em vão se estende a rede se a ave estiver olhando, mas estes armam emboscadas contra o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida. Este é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama à entrada dos portões, e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão, e eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei a vocês, se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como um redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aleluia! A palavra do Senhor é viva, ela fala conosco, e tudo que eu desejo é que nesse momento o Senhor tenha falado muito com você.
que o seu coração esteja aberto para todo ensinamento do nosso Pai, do nosso Deus, para minha vida e para a sua vida. Deus abençoe e até amanhã.